Olá, sou o professor Daniel Santana e o vídeo de hoje é sobre Teoria Neoclássica, parte 1. Pessoal, querem questões sobre as teorias da administração? Acesse minha plataforma de cursos online que está disponível para vocês. O link está na descrição desse vídeo. Me sigam nas redes sociais, muitas coisas boas por lá também. Vamos para a aula? A década de 50 foi marcada por episódios marcantes, como, por exemplo, o grande avanço e desenvolvimento industrial, como nunca houve na história. A Segunda Guerra Mundial já havia acabado e o mundo experimentava, e principalmente as empresas, grandes mudanças. A televisão, o motor a jato e a telecomunicação trouxe mudanças significativas, permitindo remodelar os conhecimentos obtidos até o momento. Todas as teorias anteriores, e principalmente a clássica, nunca foram totalmente substituídas. Elas tiveram grande importância para o avanço das empresas. Departamentalização, racionalização do trabalho, estruturas e comportamento humano são temas marcantes das teorias anteriores, que agora, na teoria neoclássica, precisam ser redimensionados e atualizados, ampliando o campo de atuação do administrador. De qualquer forma, todas as teorias atuais tiveram como ponto de partida a teoria clássica. Assim, a teoria neoclássica é a teoria clássica com uma nova roupagem. Bom, a teoria neoclássica se baseia em alguns fundamentos. Por exemplo, primeiro, as funções prever, organizar, comandar, coordenar e controlar da teoria clássica são substituídos por planejar, organizar, dirigir e controlar na teoria neoclássica. Segundo ponto, a administração é uma ciência, uma arte, como medicina, engenharia, portanto, precisa de princípios universais e verdadeiros. Um importante nome para essa teoria é Peter Drucker. Mas existem outros neoclássicos que também contribuíram para todo esse movimento moderno. Peter Drucker é considerado o pai da administração moderna. Pessoal, para aprofundar um pouco mais a teoria neoclássica, irei exemplificar através de 3 personagens, José, Pedro e Maria. Vamos iniciar com José, para falar sobre as características da teoria neoclássica. José é um empreendedor do ramo de moda masculina. Atualmente fez um curso sobre gestão de negócios, recebeu diversas apostilas e tem todo o conteúdo em sua mente. Ele estuda todos os dias sobre o mercado. Passando alguns dias, José não tem percebido o resultado, pois ainda não aplicou e nem executou o que estudou no curso. Está tudo apenas na teoria. É necessário que José acione a primeira característica da teoria neoclássica, a ênfase na prática da administração. Ou seja, para resultados concretos e palpáveis, é necessário agir, é necessário a ação administrativa. A teoria somente tem valor quando operacionalizada na prática. Pois bem, José começou a colocar em prática tudo que estava em suas apostilas e livros. E como um bom neoclássico, utilizou da segunda característica, a reafirmação relativa dos postulados clássicos. José então pensou: para colocar as coisas nos seus devidos lugares, é necessário aplicar alguns mecanismos que Fayol propôs há muito tempo lá na teoria clássica, só que adaptado para este momento em que vivemos. Então, vou desenhar algumas estruturas para escolher para o meu negócio, como linear, funcional, lean staff. Vou alinhar os problemas de responsabilidade e autoridade e vou ajustar meu organograma e departamentalização. José percebeu que cada departamento precisava bater suas metas
e só seria possível agindo conforme a terceira característica da teoria neoclássica, a ênfase nos princípios gerais de administração. Esses princípios podem ser utilizados em qualquer organização e ajudam os administradores no desenvolvimento de suas funções. Assim, José chamou os gerentes de setores e apresentou estes princípios: planejar, organizar, dirigir e controlar. A partir disso, é possível que cada setor alcance seus objetivos e resultados e a empresa como um todo também. José percebeu que essas três características já deram uma boa alinhada em seus negócios. Só que agora seria necessário colher os frutos, ou seja, a quarta característica, que é a ênfase nos objetivos e resultados. As empresas vivem em função disso, e é o que as empresas esperam. São os objetivos que justificam a existência e a operação de uma organização. Se a operação é falha, os objetivos e resultados não são alcançados em sua totalidade. Para isso, é necessário que José opere eficientemente suas vendas, seus estoques, suas finanças, seu marketing, para alcançar resultados satisfatórios. José percebeu que seus objetivos agora estão sendo alcançados e, numa revisão das suas estratégias, ele verificou que usou um pouco de cada teoria estudada em seu curso, ou seja, ele executou a quinta característica, que é ecletismo nos conceitos. Pessoal, para os neoclássicos, um bom administrador é, naturalmente, aquele que possibilita ao grupo alcançar seus objetivos com o mínimo de dispêndio de recursos e de esforços e com menos atritos com outras atividades úteis. Para alcançar e atingir os objetivos, é necessário cada vez mais a cooperação com outras pessoas. Agora, vamos conhecer o personagem Pedro. Pedro é técnico de um time de futebol chamado Palmeiras. Ele sabe que um time é igual a uma empresa, pois existem aspectos comuns entre eles. Assim também são os times rivais, existem aspectos comuns de gerenciamento. Pedro relembra que leu um artigo de Peter Drucker que relatava 3 aspectos principais nas organizações, e ele quer aplicar no seu time de futebol para ter excelência em campo. Primeiro, quanto aos objetivos, Pedro terá que definir claramente seus objetivos, pois somente assim avaliará seus resultados e eficiência. Mas como fazer esses objetivos? Bom, julgando valores, criando escalas de prioridades. Lembrando que um time é igual a uma empresa. Os objetivos estão fora dela. É sempre uma contribuição específica para indivíduos e sociedade. Segundo item, quanto à administração. Pedro entende que é necessário organizar e dirigir seu time, pois embora seus propósitos são diferentes dos outros times, a gestão é semelhante. Todos os times são um conjunto de pessoas, comissão técnica e jogadores reunidos, atuando em prol de um resultado comum a todos. Terceiro item, quanto ao desempenho individual. Sem a comissão técnica e sem os jogadores, o time não existe. Eles decidem, planejam e contribuem no exercício do técnico de futebol. Por isso, Pedro deve perceber os jogadores eficientes para o time e como o time pode satisfazer as necessidades dos jogadores. A partir desses aspectos comuns percebidos por Pedro, chegou o grande dia de um jogo daqueles, Palmeiras contra Corinthians. Nessa partida, embora Pedro tenha treinado bastante sua equipe, não fizeram uma boa partida. O time jogou mal, não executaram as estratégias, enquanto o time do Corinthians estava todo alinhado, dividido e realizando uma excelente partida.
Mesmo com essa diferença em campo, num vacilo, o Palmeiras fez o gol e ganhou a partida. Pedro percebeu justamente o que constava em seus livros de gestão e no tema Teoria Neoclássica a diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência é fazer corretamente as coisas, é o meio, é jogar com arte, é resolver problemas, é utilização dos recursos da melhor maneira, planejados e organizados. Já a eficácia é o resultado, é o fim, é ganhar a partida, é fazer as coisas certas, é atingir o objetivo. Que nesse caso, dessa partida, o Palmeiras foi eficaz. Pessoal, para ser excelente, as empresas devem ser eficientes e eficazes. Embora nem sempre isso acontece, mas esse é o ideal. Bom, continuando, vamos conhecer a última personagem desse vídeo, a Maria. Maria é acadêmica do curso de administração e fabrica bombons de chocolate para vender na faculdade e assim se manter financeiramente. Os bombons de Maria fazem grande sucesso, de tal forma que a demanda cresceu exponencialmente. Maria começou a atrasar as entregas, não atendeu os clientes, pois não estava conseguindo fabricar a quantidade necessária por ser sozinha. Maria começou a estudar mais sobre gestão e em um dos seus livros encontrou sobre organização formal, da teoria neoclássica, e começou a aplicar alguns princípios básicos. O primeiro princípio que Maria aplicou foi a divisão do trabalho. Maria contratou 3 funcionários, um para gerenciar a produção, um para trabalhar na parte da embalagem e outro para vendas. Assim, ela decompôs todo o processo em pequenas tarefas. A consequência foi maior produtividade e rendimento, maior eficiência e redução de custos, como por exemplo o desperdício. Com essa divisão, Maria percebeu que sua empresa estava crescendo e decidiu desenhar um esquema para apresentar à sua equipe, demonstrando onde estava cada um no processo. Ao desenhar, ela colocou na ponta o nível institucional, onde ficam os diretores e dirigentes. Ali estava Maria. No nível intermediário, que é o nível dos gerentes, estava ali o gerente de produção. E no nível operacional, que é o nível da base, o nível de execução, estava o vendedor e o embalador. Com essa divisão, Maria percebeu que, paralelamente, estava acontecendo o segundo princípio, o da especialização, pois cada um executava tarefas específicas e especializadas. Como gestora, Maria verificou a necessidade de executar o terceiro princípio, o da hierarquia, pois, numa função de comando, ela percebeu que as operações são executadas por pessoas que têm e recebem autoridade e responsabilidade. E isso acontece de cima para baixo, atendendo o princípio escalar. Assim, Maria percebeu que ela estava no topo, e ali ela tem autoridade devido à sua posição de gestora geral. Assim como o gerente de produção, ele tem autoridade naquela posição. Assim, nessa escala, o gestor de produção aceita as ordens de Maria e os embaladores e vendedores aceitam as ordens do gestor de produção, pois eles acreditam que eles têm esse direito legítimo de autoridade. Dessa forma, quanto mais sobe na hierarquia, mais autoridade se tem. Maria percebeu também que a responsabilidade é o outro lado da moeda, que é o que cada funcionário deve desempenhar, sua tarefa ou atividade designada. Quanto mais autoridade, mais responsabilidade. A partir dessa análise, Maria desenhou em suas anotações e viu como fonte de melhorias para a sua empresa a delegação, que é o processo de transferir
autoridade e responsabilidade para posições inferiores na hierarquia. Assim, Maria criou um manual de delegação para sua empresa. E lá dizia assim: primeiro item, delegar a tarefa inteira. O gerente deve delegar uma tarefa inteira a uma pessoa, ao invés de subdividi-la em várias pessoas. Segundo item, delegar a pessoa certa. Nem todas as pessoas têm as mesmas capacidades e motivações. O gerente deve conciliar o talento da pessoa com a tarefa para que a delegação seja eficaz. Terceiro item, delegar responsabilidade e autoridade. Designar apenas tarefas não constitui uma delegação completa. Quarto item, proporcionar informação adequada. A delegação bem-sucedida inclui informação sobre o que, porquê, quando, onde, quem e como. Quinto item, manter retroação. Retroação significa linhas abertas de comunicação com o subordinado para responder questões e proporcionar orientação, mas sem exercer controle. E o próximo item, avaliar e recompensar o desempenho. Quando a tarefa é executada, o gerente deve avaliar os resultados e não o método. Bom, quando Maria aplicou todos esses temas em relação à divisão do trabalho, especialização e hierarquia, ela se situou no quarto princípio, amplitude administrativa. Ou seja, quando ela dividiu as funções e delegou as tarefas, ela ficou mais perto da base. Isso significa que achatar e comprimir sua empresa é estar mais próximo do pessoal lá de baixo, lá da base. Ou seja, quanto mais pessoas tem sob sua autoridade, mais longa fica a hierarquia. Então, o ideal é delegar tarefas para que você possa ter mais tempo para os demais setores, acompanhar os demais setores. Então é isso, pessoal. Essa é a primeira parte do vídeo da teoria neoclássica. Se você gostou, comentem, compartilhem. Se tem alguma dúvida, também deixe aqui nos comentários a sua dúvida. Pessoal, um forte abraço do professor Daniel Santana e bons estudos.